do segundo bloco do Diversidades. Vamos falar um pouquinho mais sobre o projeto 2024, lançado desde 2021, onde o Círculo de Amigos de Bobart, que é presidido pela Eneida, e a Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio, que é presidida pelo Eduardo, juntaram-se para planejar essa festividade que começou com todo um caminho de preparação já no ano passado, quando Arroio do Meio mobilizou-se através de algumas atividades, dentre elas o Rodas de Conversa. Não sei se a Eneida quer discorrer sobre isso, o Eduardo. Eduardo, então. Presidente? Desde 2001, como tu bem disseste, a gente vem se reunindo. 2021, né? Isso. Falei. 2021 a gente vem se reunindo em função do bicentenário, que é uma data, claro, é uma data redonda, então ela se torna mais significativa, né? Emblemática. Isso mesmo. Então, e em 2022 já iniciamos com algumas iniciativas um pouco menores, né? E 2023, sim, foi um ano cheio, inclusive com as rodas de conversa. O que são as rodas de conversa? O que houve em 2022? Que tipo de atividade vocês... Foi planejamento. Aí Planejamento. nós planejamos. Aí nós tivemos vários encontros do grupo, no caso, alguns representantes do Círculo e outros, então, da Associação Cultural e Musical, em que a gente planejou de que forma a gente poderia melhor envolver toda a comunidade de Arroio do Meio para a gente poder se preparar para o bicentenário. E as pessoas se sentirem parte disso. Exatamente. E aí que a gente começou a pensar que tipo de atividades. E uma delas foi o Rodas de Conversa, que no início não se sabia exatamente como fazer. E aí surgiu a ideia, não, o importante é a gente ir para as comunidades. Descentralizar, exatamente. Né? Não Exato. fazer no centro. Exato. Nós irmos ao encontro. E aí a gente começou a fazer... o primeiro encontro foi com a comunidade de São Caetano, que é justamente a comunidade onde iniciou a colonização. Exato. Em que a gente se reuniu com as lideranças da escola, da comunidade, para ver de que forma a gente poderia organizar. E se deu oportunidade para que eles pudessem se apresentar de uma ou de outra forma, a escola, os corais, e mesmo pessoas da comunidade que tinham histórias ou fatos interessantes para contar sobre a imigração, relacionados à imigração. Sim. E também na parte inicial, muito importante a questão histórica também sempre. Sim. Vocês sempre fazem uma contextualização histórica. Isso. A professora Carla, muito parceira também nessa parte da história de Arroio do Meio, e sempre um representante de cada grupo de comunidades, então também faz um apanhado daquele local. Isso, né? Daquele local, exatamente. Ainda em 2021 também houveram edições do Spuren. Também. E também iniciamos Como é o nome? o jornal Spuren, né? Spuren, quer dizer o quê? Em Brasília, né? São rastros, são pegadas. Sim. Tá? Esse é o nosso jornal semestral. Tá? O jornal semestral, esse é o último. Número 5 já? Esse é o último número. 4 é de dezembro de 2023, exatamente. Número 4. É semestral. Né? E também temos colunas no jornal local, né? Sim. Então, onde a gente informa também a população. E lembrar que essas rodas de conversa, elas são um momento especial de valorização da expressão oral, né? Da fala. Né? Então as pessoas são convidadas a se sentirem bem à vontade para falarem, contarem um caos, contar uma piada, né? Do jeito como elas se expressam, do jeito como elas aprenderam a falar em casa, que pode ser um pouquinho diferente do alemão padrão de hoje. Alemão padrão porque ele foi padronizado, é uma língua
padronizada. Na própria Alemanha de hoje existem mais de 50 dialetos diferentes, tá? Mas eles se assemelham, são quase o nosso, inclusive, que se a gente fala o nosso, o Hunsrückisch, né? Ele é muito, se assemelha muito, então ele é facilmente compreendido, diferente de até alguns outros que têm maior dificuldade lá mesmo dentro do território alemão, né? Então as pessoas são convidadas a se expressarem da forma como elas aprenderam a falar em casa, não tem problema nenhum, porque é um alemão regional, na época, um alemão antigo. Podes pensar no próprio português, que há 200 anos também era falado um pouco diferente. Né? Então lá a língua evoluiu, e por isso também no próprio Rio Grande do Sul a gente tem falares diferentes, porque a imigração ela continuou. Então o imigrante que veio em 1824, ele talvez se expressava de uma maneira, assim como aquele que veio 50 anos depois já falava um pouquinho diferente. Com certeza. Até com vocabulário e palavras novas. Sim, né? É muito importante essa questão da língua, da linguagem, que é um fator de identidade das pessoas. As pessoas se identificam com isso porque elas falam do mesmo jeito, da mesma forma. É aquela língua que se aprendeu em casa, de Muttersprache, a fala da mãe, né? Que é exatamente uma fala informal, diferente daquela que é usada, por exemplo, fora na sociedade, mas é uma fala de aproximação, de identidade e que é correta, não é uma fala errada, não existe falar errado. E isso dentro da comunidade é uma forma de identificação também. São vários falares também, ou não? Isso, dentro. Sim, as próprias comunidades expressam-se de forma diferente. Um pouquinho Uma diferente. palavra, A gente vê pequenas variações. Exato. Só que a estrutura é semelhante. E a estrutura ela é muito parecida com o alemão padrão, assim como as palavras também. Por isso, o Hochdeutsch, no caso, por isso é muito importante a pessoa que saiba falar esse dialeto, e ela consegue se fazer entender. Na Alemanha, a gente percebe muito os jovens, inclusive os jovens tiveram a oportunidade de participar também dessas rodas de conversa e de dizer os que foram a boca. Isso, como eles se sentiram lá, e alguns disseram assim que os alemães de boa parte, principalmente as pessoas de idade, se surpreenderam muito que eles ainda, os jovens nossos, falassem esse Hunsrückisch, porque para eles isso é um dialeto assim que os antepassados falavam, os avós, os bisavós. Mas e os jovens, os nossos jovens aprenderam. Né? Isso, exatamente. E hoje lá os jovens voltam e falam aquilo que os antepassados deles falavam. Então, é como se nós fôssemos nós também um museu vivo para eles. Que a gente preservou essa língua que em alguns lugares não é mais falada, né? Mas é fácil compreensão. Pelo fato de ser falada naquela região do Hunsrück, e também porque ela tem muita semelhança com o Hochdeutsch, com o alemão padrão. Então, nesse sentido, ela deve ser valorizada, ela deve ser resgatada e incentivada, senão ela será perdida. E são nesses momentos dos rodas de conversa que acontece isso também. E aonde mais houveram esses encontros? Foi em São Caetano? Nós começamos em São Caetano, depois nós tivemos Arroio Grande, Picada Arroio do Meio, e estava programado para Palmas, mais para o fim do ano. Mas em função dos eventos climáticos ali, das enchentes, então aquela comunidade foi bastante atingida, então ela precisava se reorganizar. Mas estamos trabalhando para não deixar essa comunidade de fora, então esticamos o prazo para esse ano, vamos tentar fazer ainda agora em abril uma roda de conversa lá, acho que... Então serão 5 Isso. grandes e Forqueta, sim, Forqueta foi a última ainda do ano passado. E como as comunidades aceitaram? Assim, abraçaram essa causa? Certamente, né? Tu imagina um evento tão temático,
tão limitado, né? Nós estamos indo lá para falar, ouvir, cantar, enfim, em alemão. Não é? É uma coisa bem temática, restrita, Sim, né? sim. E mesmo assim, a gente conseguiu, desde a primeira lá em São Caetano, encheu o salão da escola, né? Em Arroio Grande, em todos os Também, lugares estavam, a ficando no igreja, meio, estava cheio. cheio o salão. Porqueta, então, lógico, porque lá até tem, como tem o alemão no currículo da Sim, escola, sim. é mais, A mais gente fácil até ainda. teve dificuldade para restringir dentro de um horário que seria considerado ideal, por exemplo, 1 hora e meia seria o ideal. Sim. Tantas pessoas queriam participar, Sempre tantos passou. grupos queriam participar, Sim, as pessoas sim. se sentiram encorajadas até a improvisar às vezes, e a gente extrapolava o tempo, e a gente não tinha o controle disso. Eu disse que numa dessas localidades a gente até teve, foi pena a presença do escritor Décio Schauer, não conseguiu o tempo necessário para poder falar, mas ele certamente agora vai ter oportunidade nesse ano para Sim, falar com certeza. novamente com a gente, porque era tanta gente que queria se manifestar que já tinha extrapolado o tempo e as pessoas ainda queriam Sim, ficar. mas isso é um indicativo, né, de que realmente houve Sim. o só que abraçar da isso, comunidade, o aceitamento da proposta. E a gente às vezes daí não tem como, tu não tem o controle disso quando existe esse envolvimento, essa espontaneidade, sim. mas se conseguiu esse resgate e cada comunidade, o grupo de comunidades fez a seu jeito, mostrou Sim. a essência daquela comunidade, Sim. o que é aquela comunidade, ou grupo de comunidades, né? Porque é até uma atividade de autoconhecimento, né, da própria comunidade. Sim, né? porque em São Caetano reuniu também o Aimoré e Ah, o sim. Novo Horizonte, Sim, os a gente tentou arredores fazer, todos, né? o Arroio pontos Grande, assim, né? o Vale, regionalizado, isso, né, regionalizado, município, o né? Arroio Grande, então foi o Vale do Arroio Vale Grande. do Arroio É, Grande. Isso, aí Rui Barbosa participou em Picada Arroio do Meio, Sim, linha 32 sim. também, né? E a Forqueta também teve a participação da Forqueta Baixa. Então, muito rico isso aí. E atividades diferentes, então tinha poesias, Música, teatro. e em diversas coisas que o Eduardo já citou também. Né? Sim. Muito E interessante. também, interessantíssimo, lógico, a participação da comunidade, dos adultos e até de pessoas de mais idade, porque elas ainda têm aquela E a facilidade de história se oral, manifestar. né? Mas a participação das crianças também é uma coisa espetacular, em alemão. Sim. Não, e Mesmo- as crianças, uma prova que as crianças vêm trazendo isso, Não, vem né? trazendo Até que não se perca. E instigadas e desafiadas, Exatamente. elas fizeram. Sim. Né? Mesmo aquela que talvez, lógico, né? Muitas delas trazem de casa, né? Sim. Mas algumas às vezes já se perdeu um pouquinho, né? Sim. E mesmo estas se manifestaram, então aqui em alemão, então é uma atividade muito interessante Muito que já riquíssima, nos foi solicitado que não terminasse. Exato. Mas tudo bem, isso daí tem que ser repensado. O projeto 2024 ele encerra, né? Sim. Agora existem atividades e iniciativas que podem depois ter uma continuidade, né? Modificar Mas daí, um pouco, daí né? se repensa, então Isso. se faz outra coisa. Inclusive, o interesse de estudar alemão, de conhecer melhor a língua, ele começou a crescer mais e foi solicitado Sim. que houvesse oportunidade dos alunos de outras escolas de Arroio do Meio, porque Forqueta tem dentro do currículo a língua alemã. E outros alunos também gostariam de ter essa oportunidade. E no segundo semestre do ano passado, então, passou a ser oportunizado isso também, no turno oposto. Nós voltamos então, logo em seguida, para o terceiro bloco. Acho que teremos que ir para um quarto, porque ainda não falamos de boa parte. E isso é um assunto importantíssimo também, né? Voltamos logo mais com o patrocínio de Pedrotti e Fruteira do Centro.